noite, meu nome é Sérgio Calmos e estou aqui presente com vocês hoje para falar sobre o relacionamento matrimonial. Um assunto que não muito tratado por todos e de extrema importância a todos nós e todos aqueles que pretendem um dia casar também. Quando uma pesquisa foi feita sobre a seguinte pergunta: você está satisfeito com o seu casamento? Ou você, se pudesse e tivesse a oportunidade, voltaria ao passado e trocaria de cônjuge? A resposta foi que 56% dos entrevistados disseram que, se pudessem, trocariam de cônjuge. Os especialistas acreditam que este número pode chegar até 80%. E a diferença entre os 56 aos 80 é simplesmente porque alguns dizem que não trocariam porque não encontraram nenhuma opção diferente daqueles que eles têm e não acreditam que a troca resolveria o seu problema. Mas, na verdade, 80% não estão satisfeitos dentro do relacionamento que eles se encontram no casamento. Assustador, não é mesmo? Assustador a mim também. Assustador como 20% dos entrevistados disseram que estão sim satisfeitos no casamento. O casamento é um relacionamento extremamente complexo, formado de duas pessoas de sexos diferentes e de educação e um cenário de vida completamente diferente, que juntos vieram formar um pacto para viver o resto de suas vidas juntos. Será que eu conseguiria assinar um contrato eterno com o meu melhor amigo? Nem mesmo com o nosso próprio irmão nós temos facilidade de fazer um contrato onde nós nos comprometemos a viver para sempre dentro desses limites desse contrato. Portanto, o casamento realmente é algo extremamente complexo que deve ser estudado profundamente para que possamos realmente levar uma vida matrimonial de extremo prazer e de uma vivência plena entre os dois. Eu gostaria de começar explicando desde a origem do universo, da onde vieram essas diferenças, como encarar realmente este relacionamento para que ele possa ser muito melhor do que na grande maioria das pessoas. Quando Deus criou o homem, ou quando Deus criou o universo, na Bíblia, na Torá, tudo o que foi criado, existe um conceito de que no final Deus diz: e viu que foi bom. A única criação de Deus que não vem acompanhado de uma conclusão de que viu Deus que foi bom é a criação do homem e da mulher, onde os dois foram criados de uma maneira que Deus não concluiu que foi bom, e a pergunta é: por que essa diferença? Todas as criaturas, toda a criação de Deus, todo o universo que foi criado completo, foi criado pleno, onde a criação foi feita da maneira mais perfeita que ela deveria ter sido feita de acordo com o programa divino. Todo o universo e toda a criação é focada para que o ser humano possa desenvolver o seu potencial dentro desse universo, sendo este ser humano, então, a única criatura imperfeita que deve, através do seu trabalho cotidiano na vida, desde o nascimento até os 120 anos, trabalhar para se transformar em um ser perfeito, em uma criatura perfeita, e assim participar, junto com Deus, da criação perfeita que Deus fez. Portanto, cabe a nós nos trabalhar, nos analisar dia após dia e ver aonde podemos realmente nos aperfeiçoar para que possamos ser hoje melhor do que fomos ontem. Porque, como já dizia Rabbi Nachman Breslev, se hoje não sou melhor do que ontem, para que o hoje existiu para mim? O casamento é o melhor cenário de desenvolvimento que Deus nos proporcionou para colocar tudo isso em prática. Gostaria de começar de um ponto básico. Se nós vemos as pessoas, todos têm defeitos. Os defeitos, por definição, nos parecem algo extremamente negativo. Afinal de contas, são defeitos. Mas, através de um outro assunto, eu vou querer voltar para o assunto dos defeitos para nós vermos como tudo pode ser encarado de uma maneira diferente. Quando tratamos de amor e tentamos analisar um pouco mais profundamente o que é o amor e o que gera o amor, a primeira conotação de praticamente todos nós quando falamos de amor é aquela sensação maravilhosa e linda da vontade de doar, da vontade de estar com o próximo, aquela sensação extremamente bonita que muito aparecem na mídia e nos meios
de informação que nós temos do mundo por aí. Mas a questão profunda é: qual é a origem do amor? E o que é o amor verdadeiro? Será que toda empolgação de um ser humano pelo próximo é um verdadeiro amor? Ou será que existem outros tipos de amores que podem ser apenas passageiros e que às vezes nos confundem com o verdadeiro amor? Gostaria então de trazer uma citação de uma das partes do Rabino Dessler, que escreve no Mirtav Melial, a Carta de Elial, onde ele traz o assunto sobre a doação e explica que, na verdade, a origem do amor, a origem do verdadeiro amor, é através da doação. Ou seja, diferente do que muitos de nós pensamos, de que a origem do amor é algo que vem de dentro, é um sentimento que nasce dentro da pessoa, e a partir de um certo instante eu começo a amar alguém, o Rav Dessler nos explica que o verdadeiro amor é criado através da doação. Em hebraico, o amor, ahavá, vem da origem das letras leahiv, doar. Doar para alguém é aquilo que gera amor. O ser humano, como dissemos, nasce com defeitos, nasce imperfeito. Ou, se formos resumir, todas as imperfeições, toda a maldade que existe no mundo, ela surge da vontade ou da natureza do ser humano de ser um receptor nato. Todos nós somos receptores natos, ou seja, nascemos querendo somente receber. O nosso trabalho de transformação, de se transformar em um ser receptor, em um ser doador, é o nosso trabalho aqui na face da Terra. É nos transformarmos de alguém que na verdade tem uma origem não boa, para uma origem ou para um desenvolvimento de se tornar alguém relativamente crescente e cada vez melhor, ou seja, um doador. Quando analisarmos as situações em que Deus nos colocou na vida, nós temos várias etapas da vida. No geral, na maioria das situações, somos receptores. Em duas situações, Deus nos transformou para que o mundo pudesse subsistir. A primeira situação que podemos ver, como dissemos, é o casamento. Ninguém casaria se a sensação hormonal criada entre um homem e uma mulher não nascesse para que os dois se apaixonassem e se tornassem um casal onde estão dispostos, como dissemos, a assinar um contrato extremamente complexo de viver para sempre juntos e dividir tudo e tudo o que vai aparecer entre eles. A segunda etapa da vida, onde o ser humano se transforma de um receptor nato a um doador nato, é com seus próprios filhos. Os seus filhos, obviamente, se nós fôssemos receptores natos também relacionando-se aos filhos, obviamente que o mundo não subsistiria, já que uma criança e um neném, sem a ajuda dos pais, sem a colaboração dos pais para o seu crescimento, não teriam chances nenhuma. Na situação da criança, dos filhos, nós podemos ver de que os filhos e o amor que o pai cria pelos seus filhos são, obviamente, um dos amores mais claros e mais explícitos que nós vemos dentro de todas as sociedades. Esse amor pelos filhos, como dissemos, através daquilo que o Rav Dessler nos traz, é o amor criado pela doação. A doação constante para os filhos, incondicional, gera e cria aquilo que nós sabemos como amor verdadeiro. Se mal compararmos os filhos a um animal de estimação, pode ser até um peixe. As pessoas que têm um peixe dentro de um aquário e tudo o que o peixe consegue fazer em relação aos seus donos, simplesmente é o amor desenvolvido pelo dono para com o seu peixe. É um amor incrível. É um amor de se preocupar, de chorar quando Deus nos livre, o peixinho morreu. E tudo isso por quê? Porque todo dia o dono do peixinho lhe dá comida, lhe dá bebida, lhe compra um mergulhador para ficar fazendo para ele blu blu blu. A situação de se entregar completamente por um peixinho gerou amor de uma pessoa para com um peixe, mesmo que esse peixe absolutamente nada faz para aquele que tanto cuida dele.
Assim também o amor para com os filhos e assim também o amor para com qualquer pessoa que decidirmos amar.